Bom dia, meus irmãos, graça e paz de Cristo. Vamos então dar prosseguimento aos nossos estudos sobre relacionamento e discipulado na igreja. No último domingo que nós estivemos juntos, nós tratamos então sobre o fato de que discipulado ele está ligado a dois princípios. O primeiro e o central é imitar a Cristo, né? Nós vimos que a palavra discípulo ela aponta exatamente para isso, que é alguém que imita o seu Senhor, imita o seu mestre, né? É um aprendiz, alguém que está empenhado em conhecer o seu Senhor, conhecer a sua mensagem e então imitá-lo. Nós damos até um exemplo de que as pessoas que trabalham com dramatização, quando elas têm que vivenciar, né, fazer a dramaturgia de um personagem histórico, elas então se dedicam em conhecer a história, os trejeitos, né, as falas célebres daquele personagem, para poder então tentar imitá-lo da maneira mais perfeita possível. Meus irmãos, nós crentes somos chamados a imitar o nosso mestre de maneira ainda muito mais vívida, porque ele habita em nós. Então, à medida que nós nos dedicamos em imitar o nosso Senhor, o Espírito Santo age nos moldando a imagem do Filho de Deus e assim fazendo jus aos nossos chamados de cristãos. Né? Cristãos é exatamente isso, aqueles que seguem o Senhor Jesus Cristo. Então, discipulado é isso. Muitas pessoas lançaram uma nuvem cinzenta sobre o que é discipulado, levando o discipulado somente reduzindo o discipulado como se fosse meras técnicas, né, para poder manter as pessoas na igreja, mas não. Nós vimos que está muito além disso, é um princípio bíblico acima de tudo, que tem como base a imitação do Senhor Jesus Cristo, a imitação do Senhor Jesus Cristo, isso é discipulado. Outra parte prática também, que está envolvida com a igreja, onde os membros se relacionam uns com os outros, é ajudar as pessoas a imitar a Cristo, sendo ajudadas por elas também a imitar o nosso Senhor. Nós vemos, portanto, que o discipulado ele tem esse aspecto comunitário, né? O fazer discípulos também não está limitado somente ao ato de evangelismo e conversão, e depois que a pessoa entrou na igreja, pronto, muito pelo contrário. A grande comissão, no texto de Mateus 28, diz que o fazer discípulos envolve anunciar a mensagem, havendo aceitação dessa mensagem do Evangelho, a pessoa então ela é batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, passa a fazer parte da igreja e depois é ensinado todas as coisas que o Senhor Jesus ensinou. A palavra do Senhor lá então passa a ser ministrada. Isso é algo contínuo. Quem aqui pode dizer que chegou à perfeição e que aprendeu todas as coisas do Senhor Jesus? Portanto, temos que nos dedicar em conhecer o nosso Senhor e temos que nos esforçar para ajudar os nossos irmãos a imitar o nosso Senhor também, sendo ajudado por eles, tendo o coração quebrantado, um coração humilde, de envolvimento comunitário com o corpo do Senhor Jesus Cristo, onde nós somos contribuintes, né, um dos outros. Os nossos dons, o Senhor nos deu esses dons, nós vimos isso em Efésios 4, para que a igreja fosse edificada e as partes do corpo fossem cada vez mais aperfeiçoadas, de maneira que então, de glória em glória, elas se tornem o status de varão perfeito, à medida da estatura de Cristo, e nós então venhamos a refletir o Senhor até o momento que Ele virá, e é exatamente até aí que o discipulado ele vai existir, até o momento que o Senhor Jesus Cristo vier para buscar a sua igreja, e assim nós estaremos todos agora refletindo de maneira perfeita a imagem do nosso Senhor. Que dia glorioso, majestoso que nós devemos esperar, meus irmãos. Nós vimos então, analisando o texto de Mateus 16, que para imitar o Senhor é preciso conhecê-lo, e assim como os ímpios, né, e outros se dedicam a conhecer o personagem a qual eles vão imitar para uma história, muito mais o crente precisa conhecer o Senhor Jesus, o seu mestre, para poder viver como ele. Sendo assim, só tem um jeito de conhecer o Senhor Jesus Cristo. Não é por meio de subjetividade, não é por meio de misticismo, é a palavra do Senhor. O Senhor se revela na palavra, os atributos do Senhor estão revelados na palavra. Nós temos que os atos de Deus, a vontade do Senhor, tudo isso está revelado na palavra.
Sendo assim, meus irmãos, para conhecer o Senhor Jesus Cristo, precisamos observar a sua palavra, precisamos conhecer a história do nosso mestre, os atributos do nosso mestre, precisamos conhecer o caráter do nosso Senhor, precisamos conhecer as doutrinas da encarnação, as doutrinas, meus irmãos, que envolvem o ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo assim, precisamos nos dedicar em ouvir o nosso Senhor na palavra. Nós vimos que o ministério do Espírito Santo consiste exatamente nisso. Em João 16, o Senhor diz isso de maneira muito clara, que o Consolador viria para ensinar a cada um dos filhos de Deus as palavras que o Senhor havia ministrado, falado, ensinado as palavras do Senhor aos nossos corações, escrevendo isso nos nossos corações. Portanto, meus irmãos, precisamos conhecer a palavra de Deus. Analisamos o texto de Pedro, e nós vimos o texto de Mateus, onde o Senhor Jesus conversa com Pedro em Mateus 16, e Pedro faz uma declaração magnífica quando ele se volta e se submete à revelação que vem de Deus, onde o Pai, então, abre os seus olhos, e não por carne nem por sangue, Pedro faz uma declaração magnífica de Jesus Cristo ser o Messias, o Filho de Deus. Mas nós vimos que depois, quando o Senhor, o próprio Cristo, então, passa a ensinar do seu ministério para os apóstolos, passa então a mostrar-se nas páginas da Escritura, do Antigo Testamento, e a anunciar então o cumprimento das profecias, meus irmãos, o cumprimento das profecias acerca da sua vida, do seu ministério, da sua morte na cruz do Calvário. Nós vemos então, meus irmãos, que Pedro olha para Jesus e fala: não, o Senhor te livre disso, que o Senhor te guarde de padecer na cruz. O Senhor Jesus Cristo, então, mostra que Pedro, ao contrário do que havia feito da outra vez, ele deu vazão à sua carne, o seu sangue, a voz de Satanás. Ele acabou falando algo que foi extremamente agressivo, ofensivo ao Senhor Jesus Cristo, e que tentava impedir o cumprimento do seu ministério. Portanto, meus irmãos, nós seremos tentados a dar ouvidos a outras vozes, às vezes as vozes de Satanás, escondida por alguns meios, por algum grande guru, ou o nosso próprio coração nos tentará também a dar ouvido a ele, quando diz respeito ao nosso Senhor Jesus Cristo, e a inventar um Messias em nossa mente, inventar um Cristo que não é o Cristo da Escritura, para que nós venhamos viver. Isso vai ser a nossa tentação. Nós devemos tomar cuidado com isso. Portanto, para imitar a Cristo, precisamos conhecê-lo. Conhecemos ao Senhor Jesus Cristo não por carne, não por sangue, mas na palavra do Senhor, no poder do Santo Espírito. Dito isso, meus irmãos, feito então esse panorama, essa recapitulação de muito do que nós estudamos aqui, nós vamos então abrir nossas Bíblias no texto de Filipenses, no capítulo 2. Livro de Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2. E vamos dar, então, prosseguimento a essa noção de discipulado. Nós vamos olhar, então, para 3 princípios gerais que devem guiar as nossas vidas e que estão compartilhados a nós no ministério de Cristo. Vamos olhar, então, para 3 princípios que o Senhor Jesus Cristo, ele nos deixou como exemplo para que nós seguíssemos, para que nós nos submetêssemos, para que nós vivêssemos como ele. Vamos ler, então, Filipenses, capítulo 2. Carta de Paulo aos Filipenses 2. No versículo 1, meus irmãos, diz assim a palavra do Senhor: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amados,
nós temos um texto magnífico aqui que trata sobre relacionamento e imitação do Senhor Jesus Cristo. Nós temos um texto aqui que nos mostra Paulo cuidando da igreja de Filipe. A igreja de Filipe nós olhamos e nós vimos também em nossa igreja, trabalhamos esta carta, e nós vimos que os irmãos eles estavam tristes por causa da situação que Paulo ele estava passando na sua prisão, mas nós vimos que lá também a igreja começou a experimentar de alguns problemas internos, tanto que duas irmãs que eram muito queridas, provavelmente pela igreja, Evódia e Sintique, elas começaram a ter alguns atritos. Então Paulo, de maneira muito sábia, começa a apresentar o que? O Evangelho do Senhor aplicado ao contexto local, para poder estimular tanto um bom relacionamento na igreja, como também, meus irmãos, acabar com qualquer dúvida que os irmãos pudessem ter acerca das doutrinas do Senhor, mas também estimulá-los, meus irmãos, à alegria pelo que o Senhor havia feito em favor deles e também a uma unidade interna, porque a igreja estando unida internamente, coesa internamente, ela marcha de maneira mais harmônica, ela se parece cada vez mais com o seu Senhor e ela então pode resistir melhor a ataques externos, meus irmãos, de Satanás, dos homens, dos filhos do diabo, do pecado também, dentro do coração. Portanto, nós precisamos olhar para essa carta e observar aquilo que Paulo nos ensina por meio do ministério de Cristo. Então, olha o que ele começa dizendo, né? Olha, se existe unidade entre vocês em Cristo por meio do Espírito, olha só, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai a minha alegria para que vocês sintam o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. E Paulo então vai dar algumas lições práticas de como fazer isso, como manter a igreja sentindo uma mesma coisa no seu relacionamento. E ele diz, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo, não atente cada qual para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. E aí os irmãos poderiam dizer, Paulo, essas dicas são muito importantes, obrigado. Mas Paulo não finaliza aí. Ele mostra que o que ele está ensinando à igreja naquele momento não é algo que está vindo meramente do seu coração, meramente da carne, como aconteceu com Pedro, não, mas isso era algo que o próprio Senhor Jesus Cristo deixou de lição à igreja. E ele prossegue dizendo, olha meus irmãos, de sorte, versículo 5, que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E aqui ele então mostra que todas essas coisas são possíveis, agir com humildade, agir com quebrantamento, em favor dos nossos irmãos, buscando, né, o bem deles acima do nosso, se nós olharmos para o próprio Cristo. É só assim, meus irmãos, que o nosso coração ele vai ser constrangido pelo Espírito, influenciado, motivado, direcionado pelo Santo Espírito, moldado pelo Santo Espírito a fazer o que nós precisamos fazer, quando nós olhamos e buscamos força em Cristo, meus irmãos. É o próprio Senhor que deixa essa lição a nós. O primeiro princípio, então, para manter a unidade da igreja, e também um dos princípios que o Senhor nos ensina a imitar, e portanto vitais no discipulado, no ato diário de seguir a Cristo, é, primeiramente, meus irmãos, buscar, meus irmãos, fazer a vontade de Deus. Buscar fazer a vontade de Deus. Buscar, acima de tudo, acima de nós mesmos, acima da nossa própria vontade, acima da vontade de qualquer um, fazer a vontade de Deus. Olha só o que o texto diz. Versículo 6. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome. Cristo obedeceu ao Pai, até, meus irmãos, entregando a sua própria vida para poder fazer a vontade do Pai. O Senhor Jesus Cristo entregou tudo, cada um, meus irmãos, dos seus pensamentos, cada uma das suas energias, cada uma da sua força para fazer a vontade do Pai. Ele foi obediente a Deus até a morte. Meus irmãos, será que nós estamos dispostos a viver como Cristo também?
sendo obediente ao nosso Senhor até a morte. O próprio Senhor Jesus Cristo nos mostrou que esse é um dos princípios vitais para a vida. Lá em João, no capítulo 4, versículo 28, o Senhor Jesus Cristo diz que a sua comida, quando os apóstolos falam para ele, olha mestre, vai comer um pouco, você está aí pregando, ele estava conversando com a mulher samaritana, evangelizou aquela mulher, ele já estava ali há um bom tempo sem comer, e os apóstolos então dizem, mestre, come alguma coisa, e ele fala, olha, a minha comida é fazer a vontade de Deus, ou seja, ele se deliciava, ele se saciava em fazer a vontade do Senhor, as suas necessidades eram supridas em fazer a vontade do Senhor, essa é a sua prioridade, acima da própria comida física, a necessidade, a prioridade de Cristo era fazer a vontade do Pai. Meus irmãos, será que nós temos vivido como o Senhor Jesus Cristo, então, nos ordena, como Ele viveu? Se nós somos discípulos dEle, precisamos andar como Ele andou. E, meus irmãos, nós estamos falando sobre fazer a vontade de Deus até a morte. Esse foi o exemplo de Cristo. Mas como é que anda a nossa comparação ao nosso Senhor? Nós precisamos nos comparar com Ele, exatamente porque é assim que um aprendiz vai sendo moldado, ele vai progredindo, olhando para o seu mestre, olhando para si mesmo, então olhando Cristo, fazendo a vontade de Deus até a morte. Quando nós olhamos para o nosso próprio coração, meus irmãos, o que nós vemos? Às vezes nós estamos muito aquém do nosso Senhor. Antes mesmo da morte, na verdade, antes mesmo de qualquer sacrifício, nós não queremos fazer a vontade de Deus. Nós às vezes isolamos uma porção da nossa vida e dizemos, não, Senhor Jesus, aqui não, aqui Tu manda em tudo, menos aqui. Às vezes quando o Senhor nos orienta em como criar os nossos filhos, nós dizemos, não, Senhor, aqui a Tua vontade ela não vai ser satisfeita, vou criar meus filhos como eu quiser, ou então de acordo com os princípios de algum pedagogo que eu achei bom, de algum grande filósofo, de algum pensador, mas os teus princípios para a criação dos meus filhos, eles não são válidos. Ou então, meus irmãos, no nosso trabalho, no culto ao Senhor, no nosso dia a dia, no nosso viver santo, como é que nós temos vivido diante de Deus, meus irmãos? Será que a vontade de Deus ela tem algum significado para nós? Será que a vontade do Senhor ela tem algum sentido para nós? Será que nós olhamos para a vontade de Deus como a nossa prioridade, meus irmãos? Essa é a primeira, a maior lição que o Senhor Jesus Cristo nos deixa para nós imitarmos, para nós aprendermos que fazer a vontade de Deus, ela é tudo para o crente, ela deve ser tudo para o crente. E nós nem precisamos ser submetidos à morte, nós nem precisamos chegar perto do perigo muitas vezes para abrir mão disso, meus irmãos. O Senhor nos guarde. O Senhor nos guarde, que nós possamos buscar, meus irmãos, de joelhos, Senhor, me leva a ter prazer na Tua vontade, como o Teu próprio Filho, Senhor Jesus Cristo, tem. Me leva, Senhor Deus, a amar a Tua palavra, amar a Tua vontade revelada, amar, Senhor Deus, de maneira que eu me submeta a ela, até a morte, se necessário, como muitos dos irmãos no passado se submeteram, a fidelidade ao Senhor até a morte. Quantos mártires nós não temos na história da igreja? E eles não eram homens, meus irmãos, e mulheres que tinham alguma sobre-humanidade, não eram supermens, não eram, meus irmãos, eles eram homens pecadores como nós. Paulo fala sobre isso Tiago fala sobre isso acerca do profeta Elias, que ele era alguém cheio do poder de Deus, mas ele era alguém sujeito às mesmas paixões, à mesma carne, às mesmas tentações, mas ele orava ao Senhor, ele buscava a Deus poder para fazer a sua vontade. Será que nós temos buscado poder em Deus para fazer a sua vontade, para viver como Ele deseja que nós vivamos, ou às vezes nós pegamos e suspendemos a vontade do Senhor para que nós executemos o que nós desejamos, depois nós voltamos a ser crente naquele momento? Isso não procede, meus irmãos, de um verdadeiro discípulo. Que o Senhor nos livre e nos guarde, nos dê poder para poder voltar, meus irmãos, os nossos olhos ao Senhor, voltar os nossos olhos ao nosso Senhor Jesus Cristo e a forma como Ele tinha prazer e tem prazer na vontade do seu Pai, e assim viver também, fazendo a vontade de Deus.
Sem isso, nós não viveremos apropriadamente, sem isso não experimentaremos de poder, sem isso nós não experimentaremos de transformação, se o nosso coração não desejar ardentemente fazer a vontade de Deus. E fazer a vontade do Senhor, meus irmãos, é obedecer a sua palavra. Precisamos considerar isso. Deuteronômio 29, os irmãos podem abrir depois, diz isso de maneira muito clara. A vontade do Senhor que está oculta, aquilo que está somente para Ele, aquilo que somente Ele conhece é dEle. Mas o que está revelado é para nós, para os nossos filhos, para que nós cumpramos, meus irmãos. Para que nós cumpramos. Sendo assim, nós conhecemos a vontade do Senhor na sua palavra. E obedecendo a palavra do Senhor, nós fazemos então a sua vontade. E quando nós olhamos para o ministério do nosso Senhor Jesus Cristo, nós vemos que desde a sua infância, desde muito pequeno, a sua mente estava direcionada a fazer a vontade do seu Pai. Quando ele está ali jovem, com 12 anos, e os pais dele retornam e encontram ele no templo, ele havia ficado por ali, e eles estavam preocupados, retornam, encontram ele e falam: olha, mas por que vocês estão assustados? Vocês não sabiam que convém que eu fosse achado na casa do meu pai? Desde muito jovem, Cristo já entendia a sua missão, que era fazer a vontade do Senhor. Vamos prosseguir, meus irmãos. O segundo princípio que o Senhor deixa a todos os seus discípulos e aqueles que verdadeiramente o seguem é o serviço aos seus irmãos. Isso aqui é maravilhoso. Vamos ler novamente os versículos de 6 a 9. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Meus irmãos, o Senhor ele se esvazia, ele abre mão da sua glória e ele toma a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Ele toma a forma de homem. E para que o Senhor toma a forma de homem? Para que o Senhor encarna? Aqui estamos falando sobre a doutrina da encarnação, do esvaziamento, da kenosis do Senhor, do esvaziamento do nosso Senhor Jesus Cristo, mas também, meus irmãos, da sua glória, no caso, né? Ele abre mão da sua glória, assume a forma de homem, mas estamos falando também da doutrina da encarnação. Quando nós vamos até o livro de Hebreus, meus irmãos, essa resposta ela nos é dada de maneira muito profunda e muito bela. Vamos até lá, amados. Hebreus 2. Hebreus 2, versículo 14. Carta aos Hebreus, capítulo 2, versículo 14. Atentem para o que diz a palavra do Senhor. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos seus irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Que passagem maravilhosa! Jesus Cristo, ele toma a forma de homem porque ele veio socorrer aos homens. Ele toma a forma de homem porque ele veio socorrer aos seus irmãos. Ele toma a forma de homem para poder morrer pelos seus irmãos, expiar o pecado dos seus irmãos, expiar o pecado do povo de Deus. Ele então assume a forma de homem, ele encarna para servir a pecadores, para servir homens e mulheres que não queriam a Deus, que estavam alienados dele, que eram rebeldes a ele, mas que foram comprados com o sangue do Senhor. E ele desce então, e ele morre para poder fazer expiação. Expiar pecados é remover a ira do Senhor, é trazer então satisfação a Deus, entregando a própria vida em favor dos seus irmãos. Irmãos que antes de experimentarem da redenção, não queriam saber de Deus.
E não somente isso, mas o Senhor Jesus Cristo continua nos servindo, porque Ele nos socorre em tudo aquilo que nós somos tentados. Versículo 18. Porque naquilo que Ele mesmo sendo tentado padeceu, pode socorrer aos que são tentados. O Senhor Jesus Cristo continua atuando em nosso favor, meus irmãos. O Senhor Jesus Cristo continua atuando em favor do seu povo, nos sustentando em cada uma das nossas tentações, nos dando poder, nos socorrendo, cuidando de nós. O Senhor continua fazendo isso. Que coisa maravilhosa! E quando nós olhamos para o ministério de Cristo, é isso. Ele veio para morrer, Ele veio para entregar a sua vida em favor dos seus irmãos. Quando nós vamos até Mateus, no capítulo 20, vamos até Mateus, no capítulo 20, versículo 28, o Senhor Jesus Cristo, Ele declara isso. Quando os apóstolos começam a falar ali sobre a questão de quem ia ser maior. Vamos até o versículo 25 para nós podermos entender um pouquinho o contexto. Ele diz assim: então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são esses dominados, e os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus Cristo veio para servir. Ele viveu para servir aos seus irmãos, com a própria vida, entregando a própria vida em favor deles. Como é que nós temos olhado a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos? O pastor Diobi, que ele fala algo muito interessante aqui. Ele fala: o Senhor Jesus morreu pela sua igreja. Será demais pedir a nós que nós vivamos por ela, que nós vivamos em favor dela, para que o nome dele seja glorificado. Servir aos nossos irmãos é uma das prioridades que o Senhor Jesus ele deixa a nós, meus irmãos. Servir uns aos outros, nos dedicar em cuidar um dos outros. Olha só novamente como o Senhor Jesus Cristo leva isso ao ápice de entregar a vida por obediência a Deus, mas entregar a vida também em favor, em serviço dos irmãos. E de que maneira você tem servido os seus irmãos? De que maneira nós temos nos servido? Será que nós temos essa preocupação sincera de em cada passo que nós damos, estamos preocupados com a glória de Deus, estamos preocupados com a vontade do Senhor e estamos preocupados com as necessidades e com o serviço ao nosso irmão? Será que nós temos vivido assim? Ou ao contrário disso, como Paulo repreendeu a igreja, estamos vivendo de acordo com as nossas vontades, os nossos desejos, os nossos quereres? Meus irmãos, isso é prático. E aqui nós temos uma complementariedade. Você não tem como servir adequadamente os seus irmãos se você não fizer isso por meio da obediência à palavra de Deus. Você não é chamado para servir os outros do seu jeito, mas do modo de Cristo. Porque você não foi chamado para imitar a si mesmo, como os ímpios fazem, um ato de egolatria. Você foi chamado para imitar a Cristo. Então, é com os princípios e no jeito dele, nos moldes dele que nós precisamos nos servir. Portanto, precisamos olhar para aquilo que o Senhor requer de nós em favor dos nossos irmãos e em obediência a ele, seguindo o primeiro princípio, poderemos então exercer o segundo, de viver em favor dos nossos irmãos. Sem a palavra do Senhor, sem Cristo, sem os nossos olhos fixados em Cristo, na sua vida, no seu ministério, nos moldes de serviço dele, não conseguiremos servir aos nossos irmãos nos moldes que ele exige de nós, que são seus próprios padrões, a própria vida do nosso Senhor. Às vezes nós somos tão impacientes uns com os outros, tão incompassivos, enquanto ele está disposto a nos sustentar em cada uma das coisas com compassividade. Nós somos tão incompassivos, tão incompreensivos, tão insensíveis uns aos outros. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos livre desse egoísmo que é fruto do pecado, que ainda se esconde nas recâmaras do nosso coração, e nos conduza a olhar para Cristo, para que nós possamos nos servir
com eficiência, com amor e com dedicação. É um princípio que deve ser buscado nesse constante contemplar a Cristo e imitá-lo, contemplar a Cristo e imitá-lo. Veja como isso é prático. A imagem de Cristo sendo moldada no coração é externalizada na imagem externa, na imagem formal de Cristo, na forma como ele vivia, na vida dele. A vida dele passa a ser vista na vida do seu povo. É isso que está sendo dito aqui. É prático. É de ato. Toda vez que a Escritura fala do amor de Deus por nós, ele fala dando um exemplo do que ele fez, mostrando que o amor ele é prático. Ele é concreto. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. Deus nos amou de maneira que Ele nos adotou como filho. João, na sua primeira epístola, diz isso. Sempre o Senhor mostra o seu amor por um ato concreto, visível. Assim também o nosso amor a Deus deve ser feito em obediência. E o nosso amor aos nossos irmãos também de maneira prática e concreta. Caso contrário, é uma fé morta e um amor fingido. Por último, obedecer a Deus e servir aos nossos irmãos por obediência a Ele, mostrando que esses princípios estão atrelados, tem um propósito. Olha só, meus irmãos, versículo 6, que não sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente. E lhe deu o nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus Cristo, ele obedecia a Deus, e ele servia aos seus irmãos, pensando na glória do Pai, pensando na glória de Deus. E assim também nós devemos fazer estas coisas, pensando na glória de Deus, não com o propósito de parecer mais espirituais, de exaltar o nosso próprio ego, de dizer aos outros, olha só como eu sou bom. Eu obedeço à vontade do Senhor, eu sirvo aos meus irmãos, eu ajudei fulano de tal dessa maneira, eu socorri ciclano de tal daquela outra maneira, eu sou um homem muito bom. Não! Observem que o Senhor Jesus Cristo em nenhum momento está buscando a própria glória aqui. No seu ministério nós vemos Cristo fazendo a vontade de Deus e servindo aos seus irmãos para que Deus fosse glorificado por meio dele, para que o Pai fosse glorificado por meio da sua vida, porque a glória do Pai é a mesma glória de Cristo. Se o Pai é glorificado, Ele é glorificado por meio do Pai, pelo próprio Pai. Essa obediência, esse sacrifício, meus irmãos, humilde, dedicado do nosso Senhor, tem como resultado que o próprio Deus o exaltou soberanamente e lhe dando o nome que é sobre todo o nome. Quando nós vamos até Isaías, nós vemos que isso é o cumprimento de uma profecia. O cumprimento da profecia onde o próprio Jeová diz que sobre todo o joelho se dobraria e toda a língua confessaria que Jeová é o Senhor. E nós temos Paulo, então, aplicando essa profecia aqui. Nós temos Paulo pegando a profecia que se encontra em Isaías e aplicando aqui nesse texto, mostrando então que aquilo que o Senhor ele havia prometido no Antigo Testamento, de que toda a língua e todo o joelho se dobraria diante dele, dizendo que Jeová é o Senhor, isso é cumprido então em Cristo, porque ele é o próprio Deus. O nome que é dado ao Senhor Jesus Cristo e que está acima de todo nome é o nome do Senhor, do próprio Deus, o reconhecimento como o próprio Deus, a mesma glória do Pai. O que o Senhor Jesus Cristo nos ensina aqui é que nós também, amados, devemos em tudo que nós fazemos, na vida santa que nós estamos buscando viver e nos serviços aos irmãos que nós prestamos, e devemos estar buscando a glória de Deus e não a nossa própria, porque nós seremos tentados a isso, meus irmãos. Seremos tentados quando nós resistimos a uma tentação, quando nós resistimos a um pecado e nós obedecermos ao Senhor a dizer, olha só como eu sou espiritual, Deus nos guarde disso.
Precisamos agradecer ao Senhor e dizer: glória seja dada a Ti pela habitação do Teu Espírito em mim, que me livrou do pecado. Quando nós servirmos aos nossos irmãos, seremos tentados a dizer: olha, eu ajudo fulano de tal, eu ajudo o irmão tal, ele foi alguém que sem mim não era nada. Que o Senhor nos livre disso, que quando nós fizermos isso, nós levantemos a mão e digamos: obrigado, Senhor, glória seja dada a Ti, porque Tu usaste um instrumento miserável e pequeno como eu para servir ao Teu povo, com quem Tu te preocupas ao ponto de entregar o Teu próprio Filho. A glória de Deus deve ser o foco de cada ato da nossa vida. De maneira, meus irmãos, que assim como Cristo foi exaltado, meus irmãos, o povo dele será exaltado com ele no fim dos tempos. Nós reinaremos com o Senhor. Não receberemos o nome que ele possui, porque somente ele é detentor, somente ele tem a natureza do próprio Pai, somente ele é Deus. Mas nós também seremos exaltados como ele foi. O que o Senhor Jesus Cristo tem nos ensinado é que sem a cruz não há glória. Sem o serviço não há glória. Ele diz isso: o que de vocês quiser ser o primeiro deve ser o último. O que quiser ser exaltado tem que ser humilhado e o serviçal dos outros. Todo aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga. E quando nós seguimos a Cristo pela cruz, nós seguimos Ele até a glória. Glória seja dada ao Senhor. E fazemos isso para a glória de Deus, Pai. Portanto, devemos pensar em algumas aplicações práticas e algumas perguntas que devem ser feitas ao nosso coração. Nós temos vivido buscando fazer a vontade de Deus em cada área de nossas vidas, meus irmãos? Ou será que nós temos desprezado a palavra do Senhor, indiferente a ela, indiferente aos seus mandamentos, rebeldemente resistindo àquilo que nós ouvimos da palavra do Senhor, seja na nossa leitura pessoal, seja por meio da pregação, e quando a palavra do Senhor vem, nós dizemos: não, isso não, dessa parte da palavra eu não quero. Se você não quer alguma porção da palavra, você não quer a Cristo Jesus. Porque o princípio que Ele nos deixa é que os seus servos guardarão a sua palavra, amarão a sua palavra e viverão pela sua palavra, imitando a Ele para fazer a vontade de Deus. Nós temos servido aos nossos irmãos com dedicação, com humildade. Nós temos buscado isso, ser pacientes, compassivos, amáveis uns com os outros, rogando pela unidade da igreja para que Cristo seja formado na vida do meu irmão, e com o coração aberto para que eu também seja ajudado por Ele, servido por Ele, sem arrogância, entendendo que eu sou um pecador e que o povo de Deus é uma dádiva a cada um dos seus servos. Eu tenho buscado a glória de Deus em tudo que eu faço. Eu tenho mantido uma religião hipócrita, farisaica, onde eu me exalto como homem santo, como homem que serve os outros. A santidade deve ser vivida para que a igreja testemunhe, para que Deus testemunhe de nós por meio da sua palavra. O serviço deve ser empregado para que os irmãos sejam abençoados e eles testemunhem da nossa bondade. Observem que quando nós lemos a carta de João, a terceira carta de João, nós vemos que quem testemunhava de Gaio, aquele homem amado por João, era a igreja, era João e era a Escritura. Então é a Escritura, meus irmãos, e é o povo de Deus que deve testemunhar da nossa vida. Eles devem ser, meus irmãos, a forma como nós somos provados e aprovados diante do Senhor. O que a Escritura tem testemunhado de você? O que o povo de Deus tem testemunhado de você? Será que os seus irmãos podem olhar para você e dizer: é alguém que busca viver imitando a Cristo, é um discípulo de Cristo? Será que os homens podem dizer que nós somos discípulos de Cristo? A Escritura testemunha que nós somos discípulos de Cristo? 3 princípios, meus irmãos: a vontade de Deus, o serviço aos irmãos para a glória de Deus. Vamos ao Senhor em oração. Pai amado, eterno e bendito, te agradecemos pela tua palavra revelada diante de nós. Te agradecemos porque, apesar de nossa pequenez, tu capacita, Senhor Deus, filhos teus a pregar e a falar, mas também a cada um de nós a ouvir e a entender, Senhor. Portanto, grava a tua mensagem no nosso coração nesta manhã.
grava a tua palavra em nós e nos molda a imagem do teu Filho, nós te suplicamos. Nos conduz a um desejo ardente de fazer a tua vontade.